governo não atrapalhando ajuda muito. Concorda ou não? Concordo. E fala sobre essa família aí. Já pensou sua casa sendo tomada pelo governo injustamente? Uma propriedade foi paga, foi comprada, está na 4ª geração, produzem café, criam o gado, produzem pimenta. Além da área de produção, há uma área de reserva onde vive a família Betim e de repente são surpreendidos com uma liminar do INCRA, do Lula, querendo tomar a propriedade. É o terror instalado hoje no campo, mas amanhã pode ser. E se chegar na sua casa, você daria a sua casa assim, simplesmente? Eu lutaria até a morte. Com certeza, né? Eu acho que quem defende tal comunismo, a partilha de propriedades, por que não leva o MST para casa? Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Vamos repercutir o caso da família Betim, produtores rurais do Espírito Santo, expulsos da própria fazenda pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Aqui com a gente, o deputado federal Evair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade, agradecer a oportunidade que você está nos dando de, a partir desse fato, levar para todo o Brasil, né, a decisão de levar o terror no campo desse governo federal. Querem levar o terror no campo brasileiro, não só nesse caso específico, estamos tratando aqui da família Betim, foi tratado de outras famílias também. O caso é grave, o terror está no campo, como disse o deputado, mas ele vai chegar na cidade também. Por isso que, se não for feito nada, a moda vai pegar. Também com a gente aqui o deputado estadual Lucas Polese, do PL do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Ei, Joyce, tudo bem? Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar com toda a audiência de vocês. É um prazer estar aqui. E a gente segue nessa batalha aqui, né? Contra a relativização do direito constitucional à propriedade privada, contra a criação de insegurança jurídica, o terror no campo, como o deputado falou. Seguimos. E também a Viviane Betim, representando a família Betim. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada pela oportunidade, né, que vocês têm nos dado. Nós precisamos mostrar a nossa verdade, a nossa realidade. Tem sido dias que nós não temos mais paz, alegria. Nós precisamos da ajuda do povo, da população. O Lucas, o Evaí está aí também ajudando a gente, né, nessa luta, porque tem sido uma luta ardua, muito dolorida. A sensação que nós temos é que estão arrancando o nosso coração assim à força. E a gente precisa da ajuda de todos e eu agradeço a oportunidade. Essa é uma luta coletiva, né? Uma luta de todos. Com o argumento de improdutividade, a família Betim recebeu uma liminar do INCRA que ordena a saída da propriedade até fevereiro. Viviane, essa propriedade, vocês já estão aí, você é a terceira, teus filhos são 4ª geração da família Betim. Há mais de 70 anos vocês estão nessa fazenda, vocês produzem, essas terras foram compradas, foram pagas e de repente vocês foram surpreendidos com a liminar de que vocês têm que deixar a própria casa, a própria propriedade para o INCRA. Sim, essas terras elas foram adquiridas, né, compradas ao longo do tempo. A família vem trabalhando desde então, durante todos esses anos. Nós aqui atualmente temos mais ou menos aproximadamente 100 mil pés de café, cultivamos pimenta do reino, gado, vaca leiteira que enviamos leite para laticínio e tem sido assim, foi através de luta, né? Isso aqui foi tudo cultivado, é tudo muito bem cuidado. Atualmente nós estamos estacionados porque nós não podemos investir mais na terra, né? Correndo o risco de perder tudo, porque eles estão nos tirando tudo. E não é somente bens materiais, é o nosso sustento, é uma história, né? É uma família que é enraizada nesse chão há muitos anos. Então, são danos físicos, danos psicológicos que eles estão nos causando, estão tirando o nosso sustento, né? Quem sabe, quem conhece a família sabe que é uma família honesta, trabalhadora, e é tremenda injustiça que está sendo cometida. Nós não estamos tendo voz, não nos deram a oportunidade de ter um diálogo. O Lucas ele esteve presente em uma reunião que teve há 6 meses atrás, ele é prova disso, né? Eles não nos escutam. Nessa mesma reunião, a chefe do INCRA iria estar presente e ela só chegou na propriedade quando a reunião já havia sido encerrada e não desceu do carro e só comunicou que ela estava em reunião no assentamento vizinho.
Então, assim, nós não estamos tendo voz, eles não querem nos ouvir, não tem diálogo, não tem conversa, eles querem que nós aceitamos o que é inaceitável, né? Nós estamos lutando por algo que é nosso, é um direito nosso, é o nosso sustento, é a nossa vida, o nosso trabalho. O Evaí, o Lucas aí, eles viram que tem idosos, são pessoas muito humildes, crianças. Então, são pessoas que, se saírem daqui, se perderem essa terra, eles vão viver do quê? Nós iremos viver do quê? Né? Que são pessoas que cresceram trabalhando. O meu marido mesmo, ele tira leite desde os 13 anos de idade. Ô Lucas, injustiça, imoral, ilegal, os documentos que vocês tiveram acesso aí do INCRA, praticamente documentos forjados? É um caso absurdo. Começa da superintendência do INCRA no Espírito Santo, né? A cadeira é ocupada por uma filiada no PT, candidata aí a vida toda, indicada pelo deputado federal Helder Salomão, assessora dele, militante do MST. Então, não existe imparcialidade, não existe trabalho sério institucional. Ela está fazendo um trabalho seguindo a cartilha da militância do MST, querendo tomar essas terras mesmo. Tem um processo contra uma outra família, que foi a família Marchiori, que a gente com muita luta conseguiu anular, em que eles tocaram uma ação durante 10 anos contra o réu, o patriarca da família, falecido. Ele faleceu em 2015 e a gente só conseguiu anular a ação no ano passado. Para vocês terem noção, eles empurrando, tocando o processo, querendo de qualquer custo tomar as terras deles. Contra a família Betim, nunca teve a perícia judicial até hoje. Mas tem uma perícia emprestada de outro processo da família que refuta todas as alegações do INCRA. E você vai olhar a alegação do INCRA, eles são tão sujos. Não é mais uma instituição de Estado, é um maior crime mesmo. Uma organização criminosa de grilagem de terras aqui no Espírito Santo. Eles são tão sujos que eles tentam jogar no cálculo de improdutividade terras que são estradas, casas, as benfeitorias ali do terreno, parte de pedra, terreno rochoso, onde não pode ser cultivado, e área de preservação ambiental, que só a Viviane aí falou que ela tem 40 hectares. Então eles tentam jogar tudo isso onde não pode ser cultivado dentro do cálculo de improdutividade da área para poder forjar um processo mesmo, uma ação e tomar essa terra dessas pessoas. E como eu falei aqui, do lado, vizinho de cerca, assentamento Zumbi dos Palmares, assentamento do MST. Informação extraoficial, o PT quer fazer ali o maior assentamento do MST do país. Então a família Betim, pelo visto, está no caminho atrapalhando e eles querem essas terras de qualquer forma. Deputado Evair, mas vocês estão aí unidos, estão junto com a família, porque hoje é a família Betim, amanhã pode ser outra. O terror começou no campo, como o senhor colocou aqui no início, mas vai chegar na cidade e o brasileiro tem que estar unido nesse momento e não pode permitir, né? Olha, esse é um debate que a sociedade brasileira tem que passar, muito bem argumentado aí pelo parlamentar estadual Lucas Polezi e relatado pela Viviane. Nós temos usado, inclusive, lá na tribuna da Câmara dos Deputados, a Comissão de Agricultura, na CPI do MST, onde nós atuamos, para levar essa decisão desse governo, e, é claro, pela boca do próprio presidente e dos seus ministros, o não respeito à propriedade privada no país. E a mentirada que eles contam. O INCRA, na verdade, hoje está aparelhado, principalmente pelo MST e por esses anarquistas que querem o terror no campo, querem trabalhar com insegurança jurídica do território brasileiro. O atual governo, que faz um discurso, mas a prática é outra, ele não respeita a produtividade brasileira, ele tem, na verdade, uma rejeição ao agro, porque o agro, desculpa, até como a Viviane disse, pautado em famílias, respeita valores. O governo não respeita valores. O Lucas Polezi disse muito bem aí, ao lado da família Betim, tem um assentamento. A produtividade é zero, é vergonhosa. Quando você vai para a propriedade da família Betim, no território onde você passa por esse assentamento, você tem a impressão que está passando por um território abandonado. Então, se for usar a mesma regra dos Betim que estão desapropriando, esse assentamento deveria ser desmanchado imediatamente, porque ele não é nenhuma referência de política pública de produção de alimento, como a gente muito bem sabe. E o pior do que isso, todos esses assentados estão em programas sociais em Bolsa Família. Na verdade, eles querem alojar eleitores, querem alojar pessoas simples e humildes para ser simplesmente os seus cabos eleitorais. Então, é uma vergonha esse desrespeito para com o agro brasileiro. Você muito bem disse, e a prova clara disso, o ex-candidato a prefeito de São Paulo é o deputado federal Boulos. O Boulos ficou famoso, né, e queridinho dessa turma,
por invasão de propriedades privadas urbanas, loteamentos, prédios. Então, isso hoje que dá a família Betim, isso tem que ser ampliado. Nós já tratamos disso aqui. Nos territórios, hoje, os territórios quilombolas, eles não podem pegar o financiamento porque é simplesmente de forma arbitrária. Isso foi feito. Também, principalmente no norte capixaba e no sul da Bahia, nós estamos com um problema terrível também, que é esses falsos índios. Todo dia tem uma indústria de índios. Estamos com a fazenda ocupada ali, também de capixabas, ali no município do Prado, indo para Corumbau, no sul da Bahia, perto de Itamaraju. É uma família, falsos índios, invadiram a propriedade, destruíram todo o patrimônio que tinha, roubaram e saquearam tudo, e simplesmente os proprietários rurais ficam ao léu. Então, esse caso da família Betim, que está sendo abraçado aí por grande parte da classe política de direita do nosso estado do Espírito Santo, já sensibilizamos a Confederação Nacional da Agricultura, via Federação da Agricultura, né? Já comuniquei, inclusive, a família, o deputado Lucas. Ontem nós acionamos o Ministério Público Federal, que já encontrou falhas no processo. O Ministério Público Federal não foi consultado e não falou no devido momento correto. Portanto, é um processo assodado, sim. Eles querem fazer isso a toque de caixa, para poder desapropriar essa família e lá colocar gente que para viver de programa de Bolsa Família, de programas sociais, porque a produtividade no assentamento ao lado é zero. O assentamento ao lado é um belo exemplo do que não deve ser feito no Brasil. Você tirar a terra produtiva e entregar para essa turma de desocupados que não tem nenhuma relação com o agro. Muitas vezes é gente, até no próprio espaço urbano, que vai para lá simplesmente para continuar nos programas sociais e continuar sendo correligionário, principalmente partidos como o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, tem a conivência do PSB, que é o partido do governador, e infelizmente no nosso estado, o governo do estado, Renato Casagrande, é conivente com esse tipo de crime, com esse tipo de invasão. 58 milhões vivem de Bolsa Família, benefícios, programas sociais, mais do que os trabalhadores, do que os empresários, do que os aposentados, do que os servidores públicos e assim por diante. Nós já voltamos com esse assunto, sua audiência é muito importante para nós. Fique com a gente. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente. Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Lucas, a gente já entendeu aqui, então, qual que é o objetivo do INCRA. A família Betim é vizinha de assentados. O deputado falava aqui dos falsos índios que estão invadindo terras. O MST, a gente sabe que não produz, não trabalha, só invade. O improdutivo é só uma desculpa, porque desde a volta do governo Lula, desde a volta do Lula ao poder, o MST começou a invadir também terras produtivas, que é o caso agora. Então, por que eles vão invadir uma terra improdutiva? Vocês já podem pegar toda a produção, todo o gado, tudo que já existe lá, tudo que foi plantado, produzido pela família Betim, né? Pois é, a gente já não vive em um Estado de Direito, né, pleno funcionando. Então, para eles é muito fácil subverter, né, o que eles chamam de lei, de legalidade, contorcer isso para atender aos prazeres dele, né? Tem a terra ali do lado do assentamento, eles já podem ampliar a um baixo custo, porque querem pagar uma indenização, coitado, que não paga nem as benfeitorias da família. Isso sabe-se lá quando eles vão receber. Então, para eles é muito fácil, né, isso acontecer. E aí as consequências vão muito além da família Betim, porque você relativiza preceitos constitucionais do nosso país. Você acaba com a segurança jurídica daquela região. Quanto que você acha que vai ser a desvalorização dos terrenos, dos imóveis ali naquela área? Se
sociedade percebe que não consegue manter a propriedade privada ali naquele local. Porque o MST vai se expandir igual um pulmão maligno ali. Eles vão pegar esse território, mas esse é só o começo. Vai abrir uma porteira e eles vão continuar se expandindo. Então é uma questão muito séria, muito grave. O deputado Evair foi brilhante aí em expor como que é o duplo padrão do INCRA na hora de analisar. A gente mostrou no próprio laudo que está dentro do processo uma produção de 65 toneladas de mandioca da família. E ali teve um vazamento de uma gravação de um servidor do INCRA tripudiando de uma família que eles estavam tentando tomar terra, e na hora de tripudiar ele era claro, falava, se plantar 2 pezinhos de mandioca tá ótimo, a gente quer atender o social, o que eles chamam de social, né? Quer dizer, então a família, 65 toneladas de produção de mandioca não é suficiente, é improdutivo para o INCRA, mas se plantarem 2 pezinhos de mandioca, se for do MST fichado, né, um criminoso do crime organizado do campo, aí não tem problema, eles não cobram produtividade dessas pessoas. É como que dizem, aos amigos os favores e aos inimigos a lei. Direitos e valores perdidos. Viviane, nesses 70 anos aí de trabalho, de produção da família, aí na fazenda, vocês tiveram algum problema aí com os vizinhos do MST, de invasão, de roubo, ou alguma situação parecida com a que vocês chegaram agora, de serem comunicados de que vocês têm que deixar a propriedade? Nossa relação, por nós sermos vizinhos, né, de um assentamento, sempre foi uma relação muito respeitosa com todos, né? A família sempre tratou todos muito bem. Contra nós aqui nunca fizeram nada sobre roubos, né? A gente também, em época de colheita, a gente procura muitos funcionários e às vezes encontra ali alguém para nos ajudar. Eu sempre deixo bem claro que nós procuramos funcionários, mas nós não deixamos de trabalhar junto a eles, tá? Porque a mão de obra é muito grande e nós precisamos. Mas sempre foi uma relação muito respeitosa. Eu ainda, assim, continuo agindo com muito respeito, mesmo que nós estamos passando por essa situação. Eu não deixo de continuar com a minha índole, né, com o meu caráter. Eu não preciso destratar eles. Eu não sei o que eles pensam a nosso respeito hoje, mas igual eu falei, nós estamos lutando pelo que é nosso, pelo nosso sustento, pelo nosso trabalho, pelo nosso teto, pelos meus filhos principalmente. Deputado Evair, os produtores rurais também estão unidos aí, né, a essa causa, deputado federal, deputado estadual. Existe uma movimentação, essa expulsão não será permitida. Vocês não vão deixar que a família Betim deixe a propriedade onde nasceram, onde cresceram, onde tiram sustento, onde vivem? Olha, com toda certeza, essa mobilização em todo o estado do Espírito Santo, o extremo norte capixaba, ali o município de São Mateus, município de Nova Venécia. Recentemente eu e o Lucas atuamos também em ameaça de invasão de propriedade no município de Pinheiros, de Boa Esperança. Ontem mesmo eu estive no município de Pinheiros, onde tem o chamado Sem Terras, eles estão num terreno arrendado. Eles arrendaram a propriedade, um espaço de terra, estão pagando aluguel, estão lá acampados debaixo de lona, aguardando a invasão. E eu mostro para onde eles se retiraram, né, o lixo, o fogo, a destruição, ou seja, também os crimes ambientais que eles cometem. Inclusive, cobramos a presença da Polícia Ambiental para que muitas vezes persegue os agricultores também possa ir atrás desses criminosos que são esses terroristas invasores de terra. Isso cria estabilidade na região, a classe produtiva está mobilizada, usamos as nossas forças. Infelizmente, o governo do Estado é conivente com esse tipo de atividade no Estado, porque ele gosta de criar comitê, gosta de fazer reunião, mas ele senta com esse invasor. Um criminoso não pode se sentar. Nós já propomos, inclusive, a identificação desses veículos, cortar sinal de telefone celular, de energia, não. Mas o governo, em face do tal dos direitos humanos, vai lá e dá condições plenas de mobilidade, de segurança e de proteção para que esses anarquistas continuem aterrorizando o nosso interior, a nossa agricultura. A classe produtiva está mobilizada, a federação está mobilizada, nós estamos também chamando a classe política, que é extremamente importante, até para poder usar das prerrogativas constitucionais que tem de atuação. E volto a dizer, o Ministério Público Federal já nos deu um sinal que tem falha processual. O Ministério Público Federal deveria ter falado nos autos do processo. Em diversos momentos ele não foi consultado, o que fica caracterizado a forma assodada com que eles querem fazer essa tramitação, que é uma pura simples invasão para alimentar o ego deles
e alimentar o ego desses partidos políticos de esquerda que não respeitam a propriedade privada, os diálogos com o comunismo, visto aí, né, que o Maduro está tomando posse, né, o Lula, com vergonha de ir, mas está enviando o representante, ou seja, representado está, e ele vai levar de carona o MST. Por isso, fica claro e evidente que esse movimento político, que tem proteção, inclusive, de algumas entidades, ele tem uma conivência direta, tanto no governo do Estado do Espírito Santo, quanto uma conivência direta e comprometimento com o governo federal. A classe produtiva está mobilizada, federação, a Frente Parlamentar Agropecuária, e nós, na comissão, vamos atuar para poder impedir essa aberração da autonomia para que os Betim possam continuar a sua quase centenária história de ligação com a agricultura e, acima de tudo, preservando os valores de família. Né? Isso faz muita diferença, porque a briga não é simplesmente pela posse de uma terra para o setor produtivo. Nós estamos falando de um legado, de uma história de uma família que simplesmente, como família, precisa e merece ser respeitada. Essa ação do INCRA, do Lula, com a família Betim, é um exemplo de comunismo, né? Exato. É relativização do direito sagrado à propriedade privada, né? A gente não vai aceitar. A gente teve presente aí na última segunda-feira lá, fizemos uma grande mobilização com mais de 400 proprietários rurais, apoiadores, cidadãos inconformados, pessoas de bem, pessoas que concordam com o direito fundamental, né, o direito natural. E a gente vai fazer uma mobilização ainda maior. Eu vou estar na Fazenda no dia 12 de fevereiro, na véspera deles cumprirem essa ordem aí de retirada dessa família. E no dia 13 eu vou estar lá, né? Que é o dia que eles pretendem remover a família, inclusive com o uso de força se ela não quiser sair. A gente pretende estar com uma mobilização muito maior. E vamos ver se eles vão ter que agredir muito o produtor rural, muito cidadão de bem, para poder remover a família Betim de lá. E sobre o governador do estado, a gente tentou aprovar uma lei aqui no estado, a gente chegou a aprovar ela, na verdade, que punia invasores de terra, que cortava auxílios sociais, impedia eles de ocuparem cargos públicos, firmarem contratos com o governo, fechava a torneira deles. E o governador vetou, alegando que era papel do proprietário, do dono da terra, defender a sua propriedade. Então a gente vai estar fazendo nada menos do que obedecer ao governador do estado, Renato Casagrande, que inclusive membros do seu governo aparecem em invasões aí de propriedades privadas, subsecretário já esteve presente, a gente expôs, segura, hasteia a bandeira do MST com maior orgulho, com um sorrisinho no rosto, de orelha a orelha. Então a gente vai estar obedecendo o governador do estado, a gente vai estar lá junto dos proprietários, defendendo a propriedade deles, que é de direito deles, que é a história, é o legado deles, as raízes deles estão lá, e eles não podem ser removidos, porque isso é um absurdo, né? Viviane, eu estou vendo você aqui, que está está emocionada enquanto os deputados estão falando. A gente não consegue nem imaginar o que deve estar passando na sua cabeça nesse momento e provavelmente você só é uma parte da família, né? Você falou, são idosos, são crianças, é uma vida inteira, são 4 gerações a ponto de deixar uma vida para trás. Eles pegaram a gente, assim, no Natal, né? Natal. A família, assim, gosta muito de comemorar o Natal. Nós não tivemos Natal. A gente ainda continua aqui dentro da propriedade, mas não tem aquela alegria mais. A gente não tem aquela paz de olhar ao redor e pensar que esse prazo é tão curto e ele já vem se aproximando, né? Poucos dias aí. E a gente não tem, assim, o que fazer, não tem para onde correr. É muita tristeza, é muita angústia, não tem lugar que a gente vá aqui dentro dessa terra, dessa propriedade, que nós não sentimos tristeza, porque é tudo muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, e eles querem justificar o injustificável. A gente quer ficar, a gente ama esse lugar, a gente precisa disso aqui para sobreviver, entendeu? Crianças, meus filhos, eu sempre coloco os meus filhos, eu sou mãe, eu me preocupo demais com o futuro deles, com o desenvolvimento, com a alimentação, é tudo assim muito preocupante. É muita coisa que está em jogo nessa situação toda. Não é só perder e acabou, vocês entendem? Então é tristeza sem fim. Não temos paz mesmo, acabou. A gente precisa muito reverter isso. É um pedido de socorro mesmo. Deputado Evair, a família já não teve Natal, não teve virada, continua angustiada, por mais que vocês estejam todos mobilizados, mas a gente entende a situação enquanto não for resolvida, né, definitivamente, a incerteza que fica, mas esse é um momento para todo mundo pensar, para cada um pensar
né, que está aí dormindo na sua casa, com a cabeça no travesseiro, está bem confortável, a qualquer momento pode ser surpreendido. E o Lucas falou há pouco que já tiveram um caso parecido, foi revertido, e esse também tem que ser revertido, porque a partir do momento que a esquerda conseguir tomar a primeira propriedade da forma que está fazendo com a família Betim, aí a consequência a gente já imagina qual será, né? Olha, a sua mensagem é perfeita. A gente deixa a mensagem aqui a todos os brasileiros, em especial aos capixabas. A gente muitas vezes relativou no passado a questão dos posicionamentos políticos e do ambiente político. Nós temos que levar isso mais a sério. Eleger gente que tem essa índole, essa formação, traz consequências sérias para toda a sociedade. Nós estamos comemorando, celebrando, né, nesse período, 150 anos da imigração italiana para o Brasil. Os alemães, os pomeranos, 200 anos. Gente que deixou o seu território, como a família Betim, né, na Europa, que passava fome, que estava sob guerra e sob uma peste. Vieram para o Brasil, para o Espírito Santo, aqui nós somos a primeira colônia italiana do Brasil, para construir a sua dignidade sustentada no trabalho. Esse governo não valoriza o trabalho, ele não reconhece valores fundamentais, também a importância que tem a família como proteção moral das desgraças que o mundo oferece. Essa decisão infeliz nossa fez com que nós, ao longo do tempo, nós deixamos, né, uma praga trazer as suas ramificações aqui no Espírito Santo. O PT tem no PSB, no PDT, os seus puxadinhos políticos. E essas pessoas, de forma dissimulada e disfarçada ao longo do tempo, foram criando um ambiente para que essa política do não respeito à propriedade privada, do comunismo, que esse discurso do social fosse invadindo sobre os direitos individuais das pessoas. Então tem que manter essa vigilância, a participação política é importante. Eu deixo a mensagem aqui, nós teremos eleições agora, as pós-eleições de 2026, nós temos que ter muito juízo e responsabilidade no nosso voto, né? Do deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Não dá para entregar a chave da propriedade para essas raposas. Esse pessoal não tem índole, não tem caráter, não tem respeito. É uma quadrilha organizada, infiltrada em diversos ambientes da nossa sociedade. Nós temos que nos proteger por isso. E, infelizmente, eles têm apoio aí ideológico de artista, de grande parte da imprensa. Dentro do STF, hoje, inclusive, eles encontram apoiadores, porque também se infiltraram lá dentro e, naturalmente, até em algumas outras instituições do judiciário brasileiro. Por isso, o enfrentamento tem que ser técnico, tem as suas limitações e o seu limite, mas ele tem que ser constantemente na nossa mobilização na política. Isso é extremamente importante. Nós não podemos mais eleger, né, quem levanta cedo, trabalha, produz, quem é cristão, defende os valores de família, os valores de propriedade, não pode nem conviver com essa nuvem de gafanhoto que quer destruir os nossos direitos e as nossas propriedades. A gente já volta com mais informações. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima.
tudo controlado desde a mudinha que é plantada. Por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Tem que dessa. ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Lucas, o Brasil é maior que tudo isso, né? E agora é hora, mais do que nunca, de a gente provar. Com certeza. Ou a gente vence esse embate, ou, como você disse muito bem, eles vão avançar de uma forma que vai ser difícil retroagir, com os precedentes que eles vão criar, de avanço sobre propriedade privada e sobre os direitos naturais fundamentais que a gente acredita como sociedade livre, como sociedade democrática, né? Não é possível que as pessoas vejam uma história como essa de uma família de dezenas de membros que vive da terra há 79 anos, que está ali naquele local produzindo a vida inteira, construiu suas raízes ali, ser removida de lá, ser expurgada de lá para ser substituída por militantes partidários, porque é isso que está acontecendo. E as pessoas fiquem com tranquilidade nas suas casas, achem que isso é normal, não, é o Brasil, procurem subterfúgios para justificar isso. Não pode ser possível, não é esse o tipo de sociedade que eu acredito. A gente tem se empenhado muito para não deixar que essa realidade aconteça. Nós, deputado Evaí, deputado Messias, deputado Gilvan, senador Magno Malta, a gente tem feito uma grande corrente desde o momento que eu descobri essa história há 7 meses atrás, quando eu fui procurado por essa família. A gente vai seguir lutando, tanto através dos caminhos jurídicos, como a gente tem se empenhado, como foi com a família Marchiori, juridicamente buscando o Ministério Público, que, como o deputado Evaí falou, vai ser peça fundamental nesse debate, nesse diálogo, para a gente poder reverter essa história, quanto através dos meios políticos, que são os principais. A gente sabe que tudo isso que está acontecendo com essa família parte de um decreto presidencial do Lula, do governo Lula. Isso começa, esse debate, em 2003, e essa história se oficializa em 2010, no último ano de governo Lula. Então, além do pilar jurídico, essa história tem uma força muito grande política. É o interesse do PT, é o interesse da militância, é a cartilha de Marx, é a ideologia deles atuando na prática. Então, a gente vai precisar de fazer essa força, lógico, técnica, jurídica, perfeita, sem cometer erros, mas também esse pilar político e de apoio da sociedade. Isso depende de você, isso passa por você que está nos assistindo, muito forte. E aí, nessa manifestação que a gente já realizou, a gente levou um abaixo-assinado para as pessoas ali presentes assinarem, mas eu divulgo aqui também um abaixo-assinado que a gente colocou no ar, está na internet, para toda a audiência aí do Oeste, para as pessoas que assistem, assinarem também. Se você não concorda com isso, assina esse abaixo-assinado. Ele está no link, está na minha bio do meu Instagram, é @lucaspolese. Eu vou passar para o deputado Evaí também, para os deputados que quiserem divulgar. Essa é uma luta que não é partidária, é uma luta como nação, pelos valores que a gente acredita como sociedade. Então é muito importante que todas as pessoas abracem, assinem esse abaixo-assinado, mostrando o apoio da sociedade. Eles colocam no decreto lá do presidente Lula, mais do que claro, os proprietários da região tiveram presente e deixaram um recado claro. E toda a sociedade capixaba abraçou essa luta nossa, abraçou essa batalha que a gente está travando. Então não existe interesse social nenhum nisso. Isso é interesse do PT, isso é interesse do Partido dos Trabalhadores, de Lula e dessa quadrilha que sequestrou o nosso país. Eu agradeço imensamente a oportunidade da Oeste. Vocês aí da Oeste, da Força do Agro, vocês estão desde o começo dessa batalha também, apoiando a gente, encantando, defendendo essa luta que é de todos nós. Muito obrigado pela audiência. Viviane, a luta não é fácil, mas a família Betim não está sozinha. Não, graças a Deus, assim, as pessoas têm se sensibilizado com a nossa situação. Nós estamos aqui com a verdade, né? Nós não carregamos a mentira conosco. Tem tudo aqui, tem uma história e graças a Deus, assim, a população vem se solidarizando com a gente e diante disso tudo, assim, não tem sido um momento muito fácil para nós, só que a gente está mantendo a fé. Eu acho que maior do que todo mal, porque isso daí é uma luta do bem contra o mal. E Deus é maior do que todo mal.
E ele vai, em nome de Jesus, assim, a gente vai vencer essa batalha, né? Nós precisamos de ajuda e vamos manter a fé. Não tem sido fácil, tem sido dias terríveis, mas em nome de Jesus a gente vai vencer, com o apoio aí do Evaí, do Lucas, né, das demais autoridades aí políticas, que nós precisamos dessa ajuda, né? Em nome de Jesus a gente vai vencer, com fé em Deus. Com certeza, Deus acima de tudo, né? Deputada Evair, muito obrigada pela sua participação aqui, continue na luta. Agradeço a oportunidade, né, destacar o trabalho brilhante que vocês fazem, dando voz à liberdade, dando voz às pessoas que defendem princípios e valores, e principalmente a esse agro brasileiro, que é o alimento que chega na mesa de todos os brasileiros e, naturalmente, é tão importante também para a nossa balança comercial. Isso empodera os produtores rurais, isso empodera o interior. Por isso, esse governo, que é um governo ditatorial, ele trabalha para tentar desmanchar o setor produtivo para que possamos nós, no cabeça deles, viver só de programas sociais no futuro. Você imagina, você falou muito bem, nós vamos iniciar agora, daqui a poucos dias, a safra de café. E, infelizmente, o governo hoje não autoriza as pessoas que estão no programas sociais a serem trabalhadores para ganhar 4, 5 vezes mais na safra de café, porque querem que essas pessoas sejam subordinadas aos governos. A luta continua, eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês, tenho certeza. E o Lucas faz um trabalho brilhante, extraordinário na nossa Assembleia Legislativa. Agradecer e parabenizar a Liviane pela força da família, pela postura ética que a família está tendo, inclusive, durante todo esse processo. E nós estaremos em Brasília, tanto na frente parlamentar agropecuária quanto na Comissão de Agricultura, usando todas as nossas forças para que possamos restabelecer a dignidade dos Betim e, naturalmente, reproduzir isso para todo o país. Deputado Lucas, obrigada pela sua participação aqui. Continue firme aí no seu trabalho. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Agradeço todas as autoridades que se somaram nessa luta coletiva importante, todas as federações, sindicatos, todas as entidades que abraçaram, as autoridades políticas, fundamental isso, gente. E agradeço em especial ao deputado Evaí. É um orgulho para o Espírito Santo ter um parlamentar capixaba liderando a Comissão de Agricultura, fazendo um trabalho que é referência para todos nós. Pode ter certeza, Evaí, que a recíproca do respeito é verdadeira. E desejo muito sucesso à família Betim, estando do lado, sabendo que vou estar junto lá deles nessa tentativa, se houver mesmo, se a gente não conseguir impedir até lá, pode ter certeza que eu vou estar lá para tomar borrachada, porque se eles quiserem remover essa família, vão ter que me atropelar primeiro. Obrigado mesmo. Viviane, leve o nosso abraço aqui de A Força do Agro, do público da Revista Oeste para a família Betim. Dias melhores virão e nós vamos voltar aqui para contar essa história. Nós que agradecemos, eu venho em nome de toda a família, né? Agradecer pela oportunidade de nos dar voz, coisa que não tem sido feita de quem está nos roubando, né? O que é nosso, por direito. A população se uniu aí, a gente, assim, nós estamos muito gratos mesmo por tudo que vem acontecendo, essa mobilização vem tomando uma proporção muito grande e nós vamos vencer, nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus a gente vai vencer. Um desfecho feliz. Agradecemos a sua audiência. Até amanhã.